Galera, do nada chegou um novo teaser de Avatar 3. Ele trouxe algumas sugestões aí, explodiu os miolos, principalmente uma pergunta que não quer calar. Turuk vai morrer nesse filme? Ó, vem que eu tenho essa resposta. Mais um monte de detalhes aí, um monte de teorias também pra você entender ainda mais a história e saber o que esperar do próximo filme. Vamos lá, galera! Inês Peter aqui! Não teve nem muito barulho, né? Que tipo, foi meio de repente, do nada. Mas chegou um novo teaser de Avatar Fogo e Cinza. Na real, um teaser bem comercial, sabe? Numa vibe mais pra levantar o assunto de novo e lembrar do lançamento que tá chegando em dezembro. Mas o time nunca é à toa, presta atenção. Nunca a sementinha é jogada à toa, né? O teaser veio exatamente um mês antes da estreia. E já esquentando pra pré-venda dos ingressos, né? Que vão começar daqui a pouquinho, dia 1º de dezembro. Só que mesmo com essa intenção comercial, se olhar com atenção, a gente tem mais informações, mais pistas sobre histórias, sobre os principais acontecimentos, e dá até pra levantar umas teorias, você sabe disso. Fortes da casa, hein? Fica tranquilo, não tem Mephisto dessa vez não. Vocês sabem que eu não me aguento, vou trazer bastante teoria, mas ó... Vamos lá, o vídeo começa com a Varang, né, com uma cena que já apareceu antes. Ela lá na tribo dela falando pra alguém que o fogo é a coisa mais pura que existe. Isso aqui vira uma reflexão. Se ela diz que o fogo é a coisa mais pura, é porque na visão dela, outros elementos são corrompidos, são impuros. Isso combina exatamente com as informações dos trailers anteriores, que deram a entender que o povo dela se decepcionou com a deusa Eywa. Eles são ressentidos com a deusa porque quando eles mais precisaram, a Eywa não ajudou eles. Mas eles viram a Eywa ajudando os outros povos. E daí que tá a fonte do conflito. É decepção. Né, com inveja, rancor e raiva. O clã do fogo tem um problema pessoal com a deusa. E nisso eles acabam não só odiando ela, mas todos os protegidos dela também. O trecho seguinte é o Loak Tsireye voando no Ikran em direção aos mercadores de vento. E aí na sequência aparece o Spider dentro de uma daquelas caravelas. Ele ainda usa máscara de respiração. Então isso deve ser uma parte inicial do filme. Bom, depois aparece a Kiri perguntando pra alguém: o que você tá escondendo? E foi uma surpresa pra Moat ali atrás dela, né? E ela responde pra Kiri: diga a ela que chegou a hora. E é uma frase que faz muito sentido pro lançamento do filme. Como se o trailer estivesse falando pra gente que tá chegando a hora de assistir tudo. Mas, na história em si, essa frase anuncia alguma mudança. Talvez seja a hora da guerra, né? Talvez seja a hora de um ritual. De qualquer forma, não é uma coisa comum, porque só coisas importantes são feitas no momento exato. E como a avó disse, né? A hora chegou. Depois disso aparece uma cena diferente. Parece uma cena de batalha e tem a Kiri, o Spider, e eu acho que é o Jake ali com eles, né? E a Kiri pula na água. A cena usa tons frios, o que me leva a pensar que é uma batalha entre a RDA e os Na'vi, né? E a RDA tá vencendo nesse momento aí. Os tons frios sempre deixam sensação de coisa triste, de tragédia acontecendo. Se é isso mesmo, aquele se joga no mar e eu duvido que seja pra fugir. Faz mais sentido ela se jogar pra pedir ajuda, pra se conectar com os animais do mar, ou pra se conectar com a própria Eywa, porque ela tá em tudo. E é sempre bom a gente lembrar dos trailers anteriores, que aparecem criaturas marinhas atacando a RDA. Então eu imagino que essa cena da Kiri mergulhando tá conectada a isso. Daí vem escrito uma frase que é importante a gente considerar: o mundo vai mudar pra sempre. O mundo em questão aqui é Pandora. Essa frase entrega que o filme 3 não vai ser um filme episódico. Ele provavelmente vai trazer um marco pra história, tipo um antes e um depois. O próprio nome do filme vai nessa direção, né? Porque pensa, Avatar, Fogo e Cinzas. Fogo faz referência à tribo do fogo. Mas e as cinzas, cara? Percebe? As cinzas sempre são o resultado da ação do fogo. É catástrofe. É a destruição que fica depois que o fogo atua. Só sobra cinza. Você já tinha pensado nisso? Por isso que eu acho que esse filme aí não vai ter um final feliz. Não deve ter um recomeço, uma esperança pro próximo capítulo. Até porque ele tá, tipo, no meio da jornada de uma história maior. Eu chuto que depois que os personagens passarem pelas batalhas com o Clã do Fogo, o filme vai terminar num cliffhanger absurdo. Mais dramático que o anterior. Porque o que tem pra sobrar desse filme aí são as cinzas, cara. Fogo e cinzas. Daí vem uma cena do Jake dizendo que esse mundo é muito mais profundo do que se imagina. Isso se refere à parte mística de Pandora, né? A natureza toda conectada com a deusa. Pensando de um jeito lógico, né? O Jake não precisa falar uma coisa dessa pra um Na'vi, concorda? Os Na'vi já sabem disso. Aliás, foram eles que ensinaram isso pro Jake. Até o Clã do Fogo sabe disso. Então só resta um tipo de personagem que poderia ouvir esse aviso: os humanos. Só faz sentido o Jake dizer isso pra alguém da RDA. Ou talvez até o próprio Quaritch, né? Que mesmo na forma de Avatar, ele tem a mente de um humano. E um humano horrível, né? E conectado com essa mensagem, vem uma imagem da Kiri no meio da floresta e tudo tá sendo tomado por uma luz roxa e um vento muito forte. Eu só consigo pensar em duas hipóteses aqui. Ou essa luz roxa é da RDA invadindo a floresta, ou essa luz está relacionada a Eywa. A Kiri tem uma conexão direta com a deusa, né? Isso aí pode ser uma manifestação dela. Bom, depois disso aparece a Varang e o Quaritch com o Ikran dele. E vários guerreiros do Clã do Fogo. Pela postura dos personagens, parece a chegada de uma invasão. Mas se reparar no cenário, não é uma floresta, né? Não tem vegetação por todos os lados. Então não parece ser no território dos Omat e Kaya. Olha o chão.
é areia. Logo atrás tem umas ondas pequenas. E sendo uma praia, só pode ser uma invasão no território dos Metkayina, né? O povo da água que a gente conheceu no filme 2. Essa cena conecta direto com a cena seguinte, que é a Varangue ordenando que os soldados queimem tudo. E logo depois aparece o Jake correndo apavorado em direção à praia. Se você reparar, os Metkayina estão em posição de ataque. Daí aparece uma outra cena do Jake e a Neytiri conversando. E ele diz pra ela que ele não pode deixar isso acontecer. Ela faz uma cara triste quando ouve ele falar isso, né? Então ele sugere algum tipo de sacrifício do Jake. E o interessante aqui é que, de novo, a gente vê a Neytiri com uma pintura corporal parecida com o Clã do Fogo. Eu ainda acho que ela se infiltrou no Clã do Fogo, porque eu só consigo pensar que o motivo seria o sequestro do Jake. Vocês lembram que no trailer passado o Jake aparecia rendido pelos soldados lá no QG da RDA? Em algum momento o Jake vai ser prisioneiro. Em algum momento a Neytiri vai se infiltrar entre os Guerreiros do Fogo, que são aliados da RDA. O motivo mais óbvio parece ser, então, o resgate do Jake. Mas se foi isso mesmo, claramente não é uma vitória definitiva, porque nessa cena aí o Jake tá escolhendo tomar uma decisão drástica por um bem maior. E a Neytiri tá triste com isso. Isso faz todo sentido com a próxima cena, que é a Neytiri dizendo pro Loa que se ela e o Jake não voltarem, é pra ele e os irmãos fugirem pra longe. Enquanto rola essa fala, aparecem umas cenas interessantes. A primeira é o Jake e a Neytiri em cima de uma pedra com vista pro mar. E tem, sei lá, dezenas, centenas de ícaros voando, se preparando pra batalha. Mas logo depois já tem a batalha acontecendo à noite, com muito fogo. Parece aquela parte da história que tudo parece perdido, porque tem o clima de um desastre gigante pros naves. Então o trailer repete mais uma vez aquela cena dos filhos fugindo pela floresta, dizendo que os Sullys nunca desistem. Daí aparece o brabo, o Toruk Makto voando. Cara, uma cena bem rápida, mas ela é luminosa e traz aquele sentido de esperança. Até porque ele sempre vem quando tá tudo perdido. Logo depois aparece alguém voando com o Ikran lá na base da RDA e tem explosões acontecendo, mas eu duvido que isso vai ser na batalha final, né? Isso deve estar mais relacionado ao resgate do Jake. Aparece também um confronto direto entre o Spider e o Quaritch. Bom, aqui é aquele misto de ação e drama no talo, porque tem todo o contexto do Spider ser fiel, né, ao nave e ficar contra o Quaritch. Além disso, olha o Spider sem máscara. A essa altura, Deus já salvou a vida dele e transformou ele para ele poder respirar normalmente o ar de Pandora. Então só isso aí já pode ser uma afronta pro Quaritch. Mas nessa cena aí o Spider ainda peita ele. Esse vai ser, cara, o embate de pai e filho, que vai envolver muitas mágoas entre os dois. E aí pai e filho vão partir pro X1, não tem jeito. Esse trecho aí parece continuação do diálogo que apareceu no trailer anterior, que o Spider gritava jurando que ia matar alguém. Parece que o Quaritch não levou a sério essa ameaça. E agora o Spider continua o diálogo alertando o Quaritch para não duvidar dele. Então isso mostra, galera, que mais do que nunca o Spider rompeu de vez aquele vínculo frágil, sabe, que ele tinha com o pai dele. Ou melhor, o clone do pai. Mas isso mostra que o Spider ressignificou tudo. Acho que, tipo, ele tá disposto a ir até as últimas consequências pelos naves, por Pandora, pela família Sully. Depois disso aparece a Tsireia em batalha. Ela tá montada num hilo e ataca um barco da RDA. Depois disso vem o Jake, dizendo que o dia chegou. Talvez seja o dia que ele e a Neytiri vão sair pra algum ataque, ou o dia da batalha final. Aí aparece mais uma cena de animais marinhos atacando os submarinos da RDA. Isso sempre vai significar o chamado da Eywa para todas as criaturas lutarem juntas para o mesmo propósito. Em todo filme tem que ter isso, né? Já chegando no final, tem o Toruk Makto berrando no meio das explosões. E aqui tem um detalhe que preocupou muita gente. Claramente ele foi atingido por flechas e geral tá com medo do Toruk virar a camiseta de saudade. Só que ninguém quer ver o Toruk morto, né? Isso, tipo, não é impossível. Isso não é impossível, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Ser ferido em batalha é uma coisa, agora cancelar o personagem no meio da franquia é outra. Se eu escrevesse essa história, sabe, a morte do Toruk, se ela acontecesse, teria que ser, pô, no ponto alto de toda a franquia. Teria que ser no sacrifício final, não no meio do caminho. Pô, isso eu não sou nada além de um fã. Agora imagina o James Cameron, que entende infinitamente mais sobre contar uma história. Eu duvido que ele vá sacrificar o Toruk agora. Ele pode sim colocar o Toruk em risco, fazer ele ficar gravemente ferido aí, mas tirar ele do jogo pra sempre, porra, duvido pra caramba, duvido muito. E outra, né? Se o Toruk morrer nesse filme, cara, você acha mesmo que eles iam dar essa pista de graça agora? Isso é bait, cara. Aposto com você que é bait. Eu entendo de bait, hein? Não vai tirar do contexto e espalhar na internet, não, mas sim. Aí depois vem a Varangue lançando flechas com fogo, né? Numa caravela voadora. E isso pode ser o começo da treta no primeiro arco do filme. Daí vem mais recortes de batalhas e fugas, só pra dar aquela acelerada, nada diferente do que apareceu nos outros filmes. Enfim, agora é contagem regressiva. Falta menos de um mês pra estreia. Qual o teu hype de 0 a 5? Agora toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto nessa reta aí, cara, pra chegar nesse Avatar que eu tô afim de ver pra caraca. Mas sem você não tem graça, né? Tudo azul, né? Valeu, galera, fui! Uhul!